Eu tenho um imenso respeito pelo povo da Groenlândia e pelos dinamarqueses. Tenho um imenso respeito. Mas cada aliado da OTAN tem a obrigação de se defender seu próprio território. E o fato é que nenhuma nação, nenhum grupo de nações está em posição para assegurar a Groenlândia, a não ser os Estados Unidos. Nós somos um poder muito grande. Vocês descobriram isso 2 semanas atrás na Venezuela. Nós vimos isso na Segunda Guerra Mundial, quando a Dinamarca caiu para a Alemanha, depois de apenas 6 horas de luta, e ela não conseguiu se defender, ou defender a Groenlândia. Então, os Estados Unidos foi então convencido, e nós sentimos que era uma obrigação a mandar nossas forças para proteger o território da Groenlândia. E nós fizemos isso a um grande custo e gasto. Eles não conseguiam fazer isso. Eles tentaram. A Dinamarca sabe disso. Nós literalmente construímos bases na Groenlândia para a Dinamarca. Nós lutamos pela Dinamarca. Nós não estávamos lutando por ninguém mais, e sim para salvar a Dinamarca. Esse belo pedaço de gelo, é difícil chamar de terra, é um grande pedaço de gelo. Nós salvamos a Groenlândia e evitamos de forma bem sucedida que nossos inimigos ganhassem uma frente ali, no nosso hemisfério. E nós fizemos isso para nós mesmos. E depois da guerra que nós ganhamos, sem nós, eles estariam falando alemão e talvez japonês hoje. Depois da guerra, nós devolvemos a Groenlândia de volta para a Dinamarca. Foi uma burrice fazer isso, né? Mas a gente fez isso. E eles foram tão ingratos agora, estão sendo tão ingratos agora. Então, o nosso país e o mundo encaram um risco muito maior do que antes, por causa dos mísseis, por causa do nuclear, por causa das armas e dos armamentos, que nem podemos falar a respeito. 2 semanas atrás, eu vi armas que ninguém nunca tinha ouvido falar, que elas conseguiam disparar, não conseguiam disparar até nós. E tudo estava desconectado. E aí eles apertavam o gatilho e nada acontecia. Não tinha armamento antiaéreo. E eu pensei, nossa, que droga que está acontecendo aqui? Esses sistemas defensivos foram feitos pela Rússia e pela China. E eu acho que eles devem voltar agora para a fase de projeto. A Groenlândia é uma terra, é um território praticamente inabitado e não desenvolvido. E ele permanece sem defesa numa localização chave, estratégica, entre os Estados Unidos, a Rússia e a China. É exatamente no meio deles. E não era importante por nenhuma outra razão. As pessoas falam de minerais, de terras raras. Não tem nada disso, não tem terra rara, porque terra rara, há muita terra rara, e quando a gente chegar a isso, elas estão ali a centenas de metros de gelo, com gelo por cima. Então não é por isso que a gente precisa. É uma questão de segurança estratégica nacional e internacional que é imensa. A Islândia é parte da América, da fronteira norte dos Estados Unidos com o hemisfério ocidental. Portanto, é uma questão é um interesse de segurança nacional central para os Estados Unidos e, na verdade, tem sido a nossa política há anos de prevenir ameaças externas de chegar no nosso hemisfério. E nós temos feito isso de forma bem sucedida. Vocês nunca viram nada mais forte do que isso. É por isso que os presidentes americanos tentaram comprar a Groenlândia por quase 2 séculos. Por 2 séculos nós tentamos fazer isso. E eles deviam tê-la mantido depois da Segunda Guerra Mundial, mas era um presidente diferente, tudo bem. As pessoas pensam de forma diferente. Em 2019, a Dinamarca disse que iria gastar $200 milhões para fortalecer as defesas da Groenlândia. Mas, como vocês sabem, eles gastaram menos de 1% desse valor. 1%. Então,
Eu acho que eu tenho um grande respeito pela Dinamarca, pelas pessoas que eu amo, pelos líderes que são muito bons, mas são os Estados Unidos sozinhos que podem proteger essa massa gigante de terra, essa massa gigante de gelo, desenvolvê-la e melhorá-la e torná-la boa para a Europa e segura para a Europa e boa para nós. É por essa razão que eu estou buscando negociações imediatas para discutir a aquisição da Groenlândia pelos Estados Unidos, como nós adquirimos outros territórios ao longo da história, como outras nações europeias fizeram isso, elas também compraram, não tem nada errado com isso. Muitas fizeram isso, algumas fizeram o reverso, na verdade, se olharmos essa grande riqueza, essas grandes terras em todo o mundo.